Imagine viver em uma terra assolada pela fome. O solo árido, os celeiros vazios e cada decisão parece pesar entre a vida e a morte. Agora, pense em carregar por anos o peso silencioso de um pecado enterrado, um erro do passado que nunca foi confessado, mas que nunca deixou de assombrar a consciência. Imagine agora que no meio dessa escassez e dessa culpa, Deus começa a mover as peças da sua história. Não com pressa, mas com precisão absoluta, para trazer à luz o que foi escondido, restaurar o que foi quebrado e cumprir o que prometeu desde o início. Gênesis capítulo 42. Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: "Por que estão aí olhando uns para os outros?" E acrescentou: "Ouvi dizer que há mantimento no Egito. Vão até lá e comprem cereais para nós, para que vivamos e não morramos." Então, os 10 irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Mas Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com os outros porque dizia: "Para que não lhe aconteça algum mal." Assim, entre os que iam ao Egito, os filhos de Israel foram para comprar mantimento, pois havia fome na terra de Canaã. José era governador da terra. Era ele quem vendia a todo o povo do país. Quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, com o rosto em terra. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Então ele se lembrou dos sonhos que havia tido a respeito deles e lhes disse de forma dura: "De onde vocês vêm?" Eles responderam: "Da terra de Canaã, para comprar mantimento." José os reconheceu, mas eles não o reconheceram. E ele lhes falou com aspereza, dizendo: "Vocês são espiões. Vieram para ver os pontos fracos da terra." Eles responderam: "Não, meu senhor. Os teus servos vieram comprar mantimento. Todos nós somos filhos do mesmo homem. Somos homens honestos. Os teus servos não são espiões." José insistiu: "Não. Vieram para ver onde a terra está desprotegida." E eles disseram: "Somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai, e um já não existe." José respondeu: "É como eu disse, vocês são espiões. Com isso serão provados. Pela vida de Faraó, vocês não sairão daqui até que seu irmão mais novo venha aqui. Enviem um de vocês para trazer o irmão. Os outros ficarão presos. Assim serão testadas as suas palavras, para ver se dizem a verdade. Se não, pela vida de Faraó, vocês são espiões." E ele os manteve presos por 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: "Façam isso e viverão, pois eu temo a Deus. Se vocês são honestos, que um de vocês fique preso aqui, enquanto os outros vão e levam trigo para matar a fome de suas famílias. Mas tragam o irmão mais novo de vocês para mim. Assim as suas palavras serão verificadas, e vocês não morrerão." E eles concordaram. Então disseram uns aos outros: "Na verdade, estamos pagando pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos a angústia da sua alma quando nos pedia por misericórdia, mas não o ouvimos. Por isso nos veio esta angústia." Rúben respondeu: "Não falei com vocês para que não pecassem contra o rapaz? Mas vocês não quiseram ouvir. Agora, eis que o seu sangue nos é cobrado." Eles não sabiam que José os compreendia, pois havia um intérprete entre eles. José afastou-se deles e chorou. Depois voltou, falou com eles e tomou Simeão e o prendeu na frente deles. José mandou que enchessem de trigo os sacos deles e que devolvessem o dinheiro de cada um, colocando-o na boca do saco, e também que lhes dessem provisões para o caminho. E assim foi feito. Eles colocaram o trigo sobre os jumentos e partiram dali. Quando um deles abriu o saco para dar forragem ao seu jumento na estalagem, viu o dinheiro na boca do saco. Disse aos irmãos: "Meu dinheiro foi devolvido, está aqui no meu saco." Então o coração deles desfaleceu, e tremendo disseram uns aos outros: "Que é isso que Deus fez conosco?" Voltaram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido, dizendo: "O homem, o senhor da terra, falou conosco com dureza e nos tratou como espiões. Mas dissemos: somos homens honestos, não somos espiões, somos 12 irmãos, filhos do mesmo pai.
Um já não existe, e o mais novo está hoje com nosso pai em Canaã. Então o homem, o Senhor da terra, nos disse: com isso, saberei se vocês são honestos. Deixem comigo um dos irmãos, tomem o mantimento e vão alimentar as suas famílias, e tragam-me o irmão mais novo. Assim saberei que vocês não são espiões, mas homens honestos. Então lhes darei de volta o irmão que ficou, e vocês poderão negociar na terra. Ao esvaziarem os sacos, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do seu saco. Quando viram aquilo, tanto eles quanto o pai ficaram com medo. Então Jacó, seu pai, lhes disse: vocês estão me privando dos meus filhos. José já não existe. Simeão está preso. E agora querem levar Benjamim. Todas estas coisas caem sobre mim. Rúben respondeu a seu pai: podes matar os meus 2 filhos, se eu não te trouxer Benjamim de volta. Confia nele comigo, eu o trarei de volta a ti. Mas Jacó disse: meu filho não descerá com vocês. O irmão dele está morto e só ele restou. Se lhe acontecer algum mal no caminho, vocês farão com que os meus cabelos brancos desçam com tristeza ao sepulcro. O capítulo 42 de Gênesis nos apresenta uma virada importante na história da aliança de Deus com os descendentes de Abraão. O que parece à primeira vista apenas uma crise de fome na terra de Canaã é, na verdade, a manifestação da providência de Deus operando com precisão absoluta. Os irmãos de José, agora homens mais velhos, são forçados a ir ao Egito para buscar sustento, sem saber que ali encontrarão não só alimento, mas também o fruto do seu passado mal resolvido. A mão invisível de Deus está presente em cada detalhe desse reencontro, guiando os acontecimentos conforme seu conselho eterno e imutável. A narrativa começa com a fome, obrigando Jacó a tomar uma decisão difícil. Ele envia seus filhos ao Egito, mas mantém Benjamim com ele, por medo de perdê-lo, assim como perdeu José. Esse medo revela o quanto Jacó ainda luta para confiar plenamente na providência de Deus, mesmo após tantas experiências com sua fidelidade. Ainda assim, a soberania divina age apesar de sua fraqueza. Ao chegar no Egito, os irmãos de José se curvam diante dele sem reconhecê-lo. José, porém, os reconhece imediatamente. Esse momento é o cumprimento dos sonhos que Deus havia dado a ele anos antes. Aquilo que parecia uma fantasia juvenil era, na verdade, uma revelação do que Deus, em sua sabedoria, já havia determinado. O cumprimento dessa profecia não aconteceu por força humana, mas por meio de sofrimento, rejeição e espera. Elementos que caracterizam muitas vezes o caminho da fé. José poderia ter se vingado, poderia ter revelado sua identidade imediatamente, mas ele escolhe um caminho mais profundo: testar os irmãos, não por crueldade, mas para ver se havia arrependimento verdadeiro. Ele os acusa de serem espiões, fala com dureza e exige que tragam Benjamim. Mais que uma prova de identidade, isso é uma prova de coração. O pecado deles, a venda de José, ainda precisava ser tratado. Sem arrependimento, não há reconciliação real. E o arrependimento começa a surgir quando os irmãos, tomados de medo e culpa, dizem entre si: na verdade, estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Aqui vemos um princípio essencial. Deus, em sua bondade, muitas vezes usa circunstâncias desconfortáveis para nos confrontar com o nosso pecado. Não porque quer nos destruir, mas porque quer nos restaurar. O verdadeiro arrependimento, como ensina a Escritura, é produzido pelo Espírito Santo e nos leva a reconhecer nossa culpa diante de Deus. A reação de José é comovente. Ele se afasta para chorar. Seu coração é terno, mesmo diante daqueles que o feriram. Isso aponta para o coração do próprio Deus. Ele é justo e exige arrependimento, mas também é misericordioso e está disposto a perdoar. José mantém Simeão preso e envia os demais de volta com trigo, mas em um gesto de graça, manda também que o dinheiro deles seja devolvido. Isso os assusta ainda mais. Eles não compreendem essa generosidade inesperada e perguntam: que é isso que Deus nos fez?
O temor deles indica que Deus já está agindo em suas consciências, mesmo que ainda não compreendam tudo claramente. Ao retornarem a Jacó e contarem o ocorrido, o velho patriarca reage com desespero. Todas estas coisas vêm sobre mim. Ele se sente assolado pela perda e pela insegurança. É um retrato claro do coração humano que, em meio ao sofrimento, perde de vista a fidelidade de Deus. Jacó não sabe ainda que Deus está usando todos esses eventos para devolver-lhe não só alimento, mas o próprio filho que julgava morto. Isso nos ensina que muitas vezes Deus está nos abençoando mesmo quando achamos que estamos sendo castigados. Como nos lembra Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo quando esse bem é, a princípio, invisível aos nossos olhos. Esse capítulo nos confronta com verdades práticas que não podem ser ignoradas. Primeiro, ele mostra que o pecado precisa ser tratado diante de Deus. Anos haviam se passado desde que os irmãos traíram José, mas diante da providência divina, a culpa os alcança. Isso nos ensina que o tempo não apaga o pecado. Só o arrependimento genuíno e o perdão de Deus podem fazer isso. O Senhor não ignora nossas falhas. Ele as expõe, disciplina e perdoa para nos restaurar completamente. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Além disso, vemos que a disciplina de Deus é um ato de amor. José coloca seus irmãos à prova, não para machucá-los, mas para conduzi-los ao arrependimento. Deus faz o mesmo conosco. Ele permite aflições para que nosso coração se volte a Ele com sinceridade. A disciplina não é rejeição, é cuidado paterno. Quando somos corrigidos, é porque pertencemos ao Senhor e Ele deseja nos moldar segundo a imagem de Cristo. Também aprendemos que Deus governa não apenas os grandes eventos do mundo, mas os detalhes da vida cotidiana. Ele controla o tempo da fome, a memória dos sonhos, os encontros inesperados. Nada está fora do seu alcance. Isso deve encher o nosso coração de confiança, mesmo quando tudo parece incerto. O mesmo Deus que levou José ao Egito é o Deus que leva os irmãos ao reencontro. O mesmo Deus que parecia distante é o Deus que estava conduzindo cada passo com perfeição. Por fim, essa história nos aponta para Cristo. Assim como José foi rejeitado, humilhado e depois exaltado para salvar sua família, Jesus foi rejeitado por seu próprio povo, entregue à morte e exaltado para ser o redentor de todos os que o Pai lhe deu. A história de José é um reflexo imperfeito, mas significativo, da obra maior de Cristo. E assim como os irmãos de José foram perdoados apesar de sua culpa, todo aquele que se volta para Cristo com fé e arrependimento é recebido por Deus com graça abundante, justificado não por méritos próprios, mas pela justiça perfeita de Cristo. Esse é o coração do Evangelho, pecadores culpados sendo reconciliados com Deus por meio do sacrifício do Filho amado. Em Jesus, vemos com clareza aquilo que apenas começamos a vislumbrar em José, um Salvador compassivo, que mesmo sendo traído, usa seu poder para abençoar, restaurar e salvar. O capítulo 42, então, não é apenas sobre a fome em Canaã ou sobre irmãos tentando sobreviver. É sobre como Deus opera sua misericórdia soberana em meio à dor, ao pecado e à fraqueza humana. Ele disciplina sim, mas para restaurar. Ele expõe o pecado, mas para perdoar. Ele separa, mas para reunir. Nada está fora de seu alcance, nem o sofrimento de um pai idoso, nem o remorso de irmãos culpados, nem os altos cargos do governo egípcio. Tudo está debaixo do conselho eterno de Deus, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E essa história nos convida a confiar nesse mesmo Deus hoje. Talvez você esteja como Jacó, sentindo que tudo está contra você. Talvez esteja vivendo as consequências de erros do passado, como os irmãos de José. Ou talvez esteja em posição de poder, como José, com a oportunidade de agir com justiça e misericórdia. Seja qual for sua situação, o chamado é o mesmo. Volte-se para Deus em arrependimento e fé. Ele é bom, Ele é justo, Ele é fiel.
e Ele está conduzindo cada detalhe da história, inclusive a sua, para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Que essa palavra traga consolo ao seu coração. Que o Deus que usou a fome para restaurar uma família use também suas lutas para moldar seu coração. E que você veja, na providência invisível de Deus, a mão graciosa do Pai que trabalha para nos tornar semelhantes a Cristo. Ele é digno da nossa confiança, mesmo quando não entendemos o caminho. Ele é digno da nossa obediência, mesmo quando dói. E, acima de tudo, Ele é digno da nossa adoração, porque o plano de salvação foi decretado por Deus desde a eternidade, cumprido perfeitamente na pessoa e obra de Jesus Cristo, e aplicado pelo Espírito Santo com eficácia irresistível ao seu povo. Esse plano não depende da vontade humana, nem pode ser frustrado por circunstância alguma, pois está firmado sobre a graça soberana de um Deus que é imutável em seus decretos e fiel em suas promessas. Ele nos chamou segundo o seu propósito, nos justificou por meio do sangue do Cordeiro e nos guardará até o fim, para que sejamos conformados à imagem de seu Filho e desfrutemos da sua glória eternamente. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, pois isso nos ajuda a proclamar e levar o Evangelho a mais pessoas. E se ainda não é inscrito, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos conteúdos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.